Olá, jovens humanos. Os ventos sussurram segredos e as sombras escondem verdades que ninguém deveria conhecer. Mas você veio até aqui e agora não há como voltar atrás. Hoje, histórias assustadoras serão contadas e quem sabe, talvez alguma delas lhe pareça familiar. História 1. A Casa Assombrada da minha avó. Sim, essa é uma história real, mas eu gostaria de permanecer anônimo. Quando eu tinha uns 15 anos, minha avó se casou novamente e eles compraram uma casa nova. Esta casa tinha apenas um dono anterior e ele a construiu. Ele morreu bem cedo, acho que devido a um câncer. Minha mãe e eu ficávamos com minha avó nos fins de semana. Ela morou lá por um bom tempo antes de eu ter minha experiência. Era tarde, estávamos dormindo. No nosso quarto, tínhamos uma luz noturna, que era uma mini casa. Acordei no meio da noite e na parede, onde a luz estava passando por uma das janelas da casinha, vi o rosto de um homem saindo. Fiquei ali deitado, a princípio, pensando que estava apenas vendo coisas. Foi estranho, porque eu ainda consigo lembrar muito bem como ele era. Ele tinha um cabelo avermelhado e uma barba avermelhada e desgrenhada. Ele atravessou a parede numa espécie de 3D e continuou até ficar acima da minha cama. Na mesma hora, por algum motivo, minha irmã, que estava na cama ao lado, caiu da cama e gritou. Foi então que eu soube que estava acordado. Quando perguntei se ela também tinha visto, ela disse que não, que tinha acabado de acordar por causa de uma queda. Então, no dia seguinte, falei com a minha avó sobre isso. Ela conhecia o homem que morava lá e disse que o que eu vi não parecia nada com a aparência dele. Ela também me disse que algumas coisas aconteceram com ela também. Ela contou que em algumas manhãs podia sentir o cheiro distinto de bacon fritando, mas ninguém estava acordado. Em uma manhã, era muito cedo, e ela disse que foi acordada pelo som do aspirador de pó. Imaginando o que estava acontecendo, ela saiu da cama. Ela passou pelo quarto do meu tio, apenas para descobrir que ele próprio tinha acabado de acordar pela mesma coisa. Quando eles entraram na sala de estar, onde estava o aspirador, o som tinha parado. O aspirador estava desligado. Ninguém estava passando o aspirador. Ela também contou sobre uma vez que estava acordada até tarde, lavando pratos, e algo chamou sua atenção. Quando ela olhou para cima, viu uma mão abrindo e fechando. Ficou ali por alguns minutos e sumiu. Minha avó tinha um cachorro. Sem nenhuma razão que pudéssemos ver, o cachorro às vezes ficava muito irado. Ele frequentemente latia para algo que não estava ali. Minha avó também disse que tinha visto uma mulher lá antes. Com o passar do tempo, minha avó acabou tendo que contratar uma senhora para ficar com ela meio período para cuidar do meu avô adotivo, que já era muito idoso. Ninguém tinha contado a ela sobre esses acontecimentos. Um dia, quando minha avó chegou em casa, ela encontrou a senhora lá fora, muito abalada. Então minha avó perguntou o que estava acontecendo, e a senhora disse que tinha entrado na casa, e vendo que minha avó ainda estava fora com meu avô, decidiu deitar no sofá e tirar um cochilo curto. Não havia ninguém na casa, mas enquanto ela ainda estava de olhos fechados, ela ouviu passos perto dela e sentiu alguém tocar sua cabeça e continuar a passar. Ela presumiu que minha avó estava de volta e que meu avô adotivo tinha passado por ela no caminho de volta para a cama. Ela decidiu então se levantar e ir até minha avó para ver se ela precisava de ajuda com alguma coisa, apenas para descobrir que ela era a única em casa. Ela saiu correndo pela porta tão rápido que esqueceu as chaves e se trancou do lado de fora. Meu tio, que não fala muito, especialmente sobre essas coisas desse tipo, fantasmagóricas, sabe? Mudou seu quarto para o porão. Uma manhã, porém, ele subiu as escadas e comentou sobre o fato de que durante a noite sentiu alguém se deitar ao lado dele, mas não havia ninguém lá. O último episódio que consigo lembrar foi uma noite que eu, minha irmã, minha avó e minha mãe estávamos todas sentadas na sala de estar conversando.
De repente, minha mãe e minha avó sacudiram suas cabeças em direção ao corredor. Elas então se levantaram e verificaram o corredor, para ver se meu avô tinha saído da cama e estava desorientado ou algo assim. Mas elas encontraram meu avô dormindo na cama profundamente. Elas então voltaram para a sala de estar e se sentaram. Minha avó perguntou para minha mãe se ela também tinha visto, e minha mãe respondeu que sim. Quando perguntei o que elas estavam falando, elas me contaram que viram uma sombra negra entrar no corredor e parar. Também esqueci de mencionar que havia uma despensa no final do porão, onde minha avó guardava seus vegetais enlatados e coisas assim. Por algum motivo, nenhum de nós gostava da sensação que tínhamos quando estávamos lá. Quando meu avô faleceu, minha avó se mudou da casa. Ainda não conseguimos descobrir quem seriam esses espíritos ou o que queriam. Só sabemos que nunca esqueceremos aquela casa. História 2. Mulher na janela. Na verdade, essa história aconteceu com minha mãe. Foi na década de 60, quando ela ainda dormia com os irmãos e irmãs na mesma casa. Nesse dia em específico, além dos irmãos, os primos também estavam lá. Eles herdaram uma casa grande do meu avô. Ele era médico. Então, ter um casal de primos dormindo lá não era problema. A casa deles foi construída perto de um rio, com uma ponte de madeira sobre ela. Você saberá do que se trata a ponte de madeira mais tarde na minha história. É aqui que a história dela começa. Todos chegaram tarde de uma festa. Diz minha mãe que nos anos 60, as festas eram ótimas e ser convidado para uma significava que você era bem popular. Estavam todos cansados e decidiram encerrar a noite e foram para os seus próprios quartos. Minha mãe dormia com suas duas irmãs em um quarto. A cama dela era localizada ao lado de uma grande janela, feita de madeira, que abria apenas no meio. Naquela noite, devido ao excesso de bebida, minha mãe acordou porque precisava ir ao banheiro. Então, ela foi e voltou para a cama. Quando ela estava prestes a cochilar, ela sentiu algo ou alguém, como se estivesse observando ela. Ela abriu os olhos e viu uma senhora com longos cabelos pretos do lado de fora da janela. Ela também usava um vestido preto e os seus olhos estavam vermelhos. A senhora estava olhando para ela com um sorriso assustador no rosto. Minha mãe não conseguia se mover. A parte assustadora era que o quarto da minha mãe ficava no segundo andar. Então, em suma, a senhora estava flutuando. Ela tentou chamar as irmãs, mas elas não conseguiram acordar. Minha mãe ficou tão assustada que não sabia o que fazer e apenas se cobriu até a cabeça com a colcha. Depois de alguns minutos, ela tentou verificar se a senhora havia sumido, mas quando ela espiou pela colcha, a senhora ainda estava lá, olhando e sorrindo para ela. Ela simplesmente decidiu se esconder sob a colcha até o dia amanhecer e eventualmente adormeceu. No dia seguinte, todos desceram para tomar café da manhã. Minha mãe também, embora estivesse cansada devido ao que aconteceu naquela noite. Ela não tentou contar a todos porque eles simplesmente pensariam que ela tinha sonhado. Foi então que um primo dela saiu com a cara de quem não tinha dormido a noite toda e começou a contar sobre a noite inquietante que teve, dizendo que viu uma senhora do lado de fora da janela. O quarto do menino ficava no primeiro andar. Aí ela descreveu o que viu. Minha mãe percebeu que ele estava descrevendo a mesma senhora que ela viu pela janela. Então ela decidiu contar a eles o que aconteceu com ela naquela noite também. A maioria deles estavam céticos, claro, mas isso logo mudaria. Mais tarde, naquela mesma semana, minha mãe estava prestes a entrar na casa, quando viu uma grande comoção do lado da ponte de madeira. Tinha muita gente olhando, vários policiais, enfim. Ela viu que seu primo era um dos espectadores. Quando ele a viu, ele simplesmente correu até ela e disse que alguém encontrou um saco com uma mulher morta dentro. Mais tarde, no noticiário, postaram a foto da mulher e era a senhora que a minha mãe e o meu tio viram. Então todos começaram a acreditar na história. Nunca mais ninguém viu aquela senhora. Minha mãe acredita que ela apenas queria avisar que seu corpo estava ali. História 3. Departamento de Biologia. Minha primeira experiência com o desconhecido começou quando eu estava no ensino médio, mas só aconteceu uma vez.
Quando fui para a faculdade, me inscrevi como estudante trabalhador e fui designado para o departamento de biologia. Ele ficava no 5º andar de um prédio em São José, então meus encontros sobrenaturais ficaram frequentes. Meu primeiro encontro aconteceu durante meu período de treinamento, enquanto eu limpava a área do balcão. Surtei quando de repente o polidor se moveu sozinho e bloqueou meu caminho. Eu gritei e pulei para trás, para longe dele. Liguei para meus colegas pedindo ajuda. Estava congelado de medo e não conseguia me mover. Então, meus amigos vieram até o laboratório preocupados e me perguntaram o que havia acontecido. Eu disse a eles e eles apenas riram. Quando eles chegaram, o polidor ainda estava ligado, mas acharam que eu tinha feito de propósito, apenas para pregar uma peça neles. Para provar que não estava mentindo, peguei o controle e tentei desligar, mas não consegui. Então meu amigo foi até a tomada e puxou, e só assim o polidor parou. Outra coisa estranha que aconteceu foi no meu primeiro semestre na universidade, e durante todo o semestre fui designado a abrir o laboratório. Como a aula era às 7, eu tinha que estar lá antes do corpo docente. Geralmente chegava um pouco antes das 6. Quando chegava lá, abria os portões e portas do departamento e da sala de aula antes de ir para uma das salas dos professores, onde eu deveria limpar. Toda vez que eu estava fazendo a limpeza, sempre ouvia que alguém também estava limpando a sala de cima no 6º andar, por causa do barulho, do arrastar e das quedas das cadeiras. Aconteceu várias vezes, mas eu não surtei, até que perguntei ao zelador quem era a pessoa encarregada de limpar a sala de cima no corpo docente, por curiosidade, já que eu nunca a via chegando, e aparentemente ela chegava no mesmo horário que eu, fora que parecia ser bem desastrada. Ele disse que isso seria impossível, já que nas salas do andar de cima a limpeza era feita todos os dias à noite, então não tinha motivo para alguém voltar e limpar as salas tão cedo assim. Ao ouvir isso, não consegui explicar o medo que senti, porque todo esse tempo fiquei sozinho naquele andar e ouvindo claramente que havia alguém mexendo no andar de cima. Desde que falei com o zelador, nunca mais fui tão cedo para a faculdade e comecei a chegar às 6h45. Mas não parou por aí não. Coisas bizarras continuaram a acontecer enquanto eu ainda trabalhava no departamento. Eu podia ouvir um banquinho sendo arrastado às 18 horas nas salas de laboratório, luzes e ventiladores ligando e desligando sozinhos, portas batendo e sendo abertas, mesmo que eu já tinha trancado elas antes. Algo pesado direto caía na sala de instrumentos e toda vez que eu verificava, não havia nada lá. Também já vi sombras, diversas vezes, passando pelos corredores. Vi elas passando pela parte de vidro das portas. No meu último dia naquele departamento, enquanto regava as plantas do jardim botânico, ouvi 3 vezes uma criança chorando. Perguntei aos meus colegas se eles ouviam também, ou se um deles estava chorando ou fingindo chorar ou ser uma criança, não sei. E eles disseram que não. Meus colegas estudantes que trabalham lá também tiveram suas experiências nesse prédio, experiências de todos os tipos. Cada estudante que trabalha na universidade sempre tem algo para contar, em qualquer lugar do prédio, não só no 5º andar, não só no laboratório de biologia. Todo mundo que passou por lá foi marcado de alguma forma. A experiência do desconhecido me fez perceber que neste mundo nunca estamos sozinhos. História 4. Chama um padre. Não, eu não vi um fantasma. Já começo meu relato dizendo isso, pois não quero iludir ninguém. No entanto, eu vivi uma situação, no mínimo, estranha. Para começar, é importante dizer que sou enfermeira. Dito isso, eu tinha um paciente no ventilador. Por volta das 3 da manhã, sua esposa ligou e disse que seu marido tinha ido até ela em sonho e disse que precisava urgentemente de um padre. E pediu se poderíamos, por favor, encontrar um. Disse que ela iria o mais rápido possível. Depois que o paciente é colocado no ventilador, ele não consegue falar, enquanto o tubo passa da laringe até a traqueia. Um padre chegou e deu-lhe a última bênção. O homem sentou-se na cama, beijou a cruz que o padre segurava, deitou-se e morreu. Ele tinha câncer de fígado e, quando morreu, sangrou por todos os orifícios que tinha. Infelizmente, foi uma morte bem feia por causa de todo esse sangramento. Felizmente, a esposa só chegou quando terminamos de limpar o paciente e o vestimos com uma bata e lençóis limpos. A
A esposa chegou e disse que havia se atrasado porque um pneu furou e teve que pedir ao vizinho que a trouxesse. Não tenho dúvidas que o paciente encontrou uma maneira de atrasar a esposa por tempo suficiente para que pudéssemos torná-lo apresentável para que ela o visse. Foi tão estranho o jeito que aconteceu. Nunca mais eu vou esquecer isso. História 5. Fantasma do couro. Eu sempre fui uma criança curiosa. Gostava de explorar e prestar atenção em coisas que ninguém mais parecia notar. Mas tenho uma lembrança da minha infância que nunca saiu da minha cabeça e até hoje não sei explicar o que aconteceu. Na época, eu devia ter uns 5 anos. Minha turma da escola fez uma excursão para conhecer a história da cidade. Era uma visita guiada, cheia de fatos interessantes, mas uma coisa em especial ficou marcada para mim: a primeira igreja de Salem. Quando entramos no santuário principal, lembro de sentir um arrepio estranho, como se o ar ali fosse diferente. Não era medo, mas uma sensação difícil de escrever, como se houvesse algo ali, algo que eu não conseguia ver, mas claramente conseguia sentir. Então, olhei para cima, para onde ficava o coro da igreja, e eu vi. Havia uma mulher ali, vestida com um longo vestido de mangas compridas. Ela parecia calma, como se estivesse simplesmente fazendo o que sempre fazia: cantar. Mas ninguém parecia notar sua presença. Eu puxei a manga da minha professora e perguntei: quem é aquela senhora cantando no coral? Ela olhou para mim com um olhar confuso. Que senhora? Apontei de novo, mas quando olhei, a mulher não estava mais lá. Anos depois, descobri que não fui o único. Muitas crianças já haviam relatado ver essa mesma figura naquele mesmo lugar. Uma mulher de vestido longo, que às vezes podia ser ouvida cantando. Até hoje, não sei dizer o que foi aquilo. Uma imaginação fértil de criança? Um jogo de luz e sombra? Ou será que por algum motivo, apenas os pequenos conseguem enxergar algo que os adultos já deixaram de perceber? Não sei, só sei que toda vez que lembro desse dia, ainda sinto aquele mesmo arrepio. História 6. A risada demoníaca. Essa experiência aconteceu na França no final de 2013. Eu estava visitando minha então noiva, agora esposa, enquanto ela estudava no exterior. Tínhamos acabado de voltar de ônibus do centro da cidade. Devia ser por volta das 10 da noite. Estava escuro e chuviscava lentamente, quase como uma neve. A chuva era tão leve que, combinada com a iluminação mínima da rua, criava um ambiente bastante sinistro. Preciso descrever a estrada para que entendam. Minha esposa morava no final de uma longa estrada em um bairro residencial. Tínhamos que caminhar algo em torno de 1 quilômetro, com apenas 3 postes de luz nesse trecho todo de estrada, para chegar até a casa dela. Estávamos caminhando e estava estranhamente silencioso, com a chuva caindo suavemente e grandes trechos de escuridão entre os postes de luz. Estávamos atravessando lentamente as casas escuras, quando do nada, bem quando estávamos chegando à passagem da casa dela, ouvimos uma risada. Não era qualquer risada, era uma risada demoníaca, do tipo que você ouviria em um filme de terror de possessão. Foi tão abrupta e alta, surgindo do nada, que ambos pulamos, seguramos as mãos e corremos o mais rápido que pudemos, de volta para a casa dela. Só quando estávamos em segurança, lá dentro, é que cogitamos a ideia de voltar para ver o que era. Imagine, a casa de onde veio o barulho. Bom, o jardim devo dizer que estava completamente abandonado, até onde sabíamos. Nunca vimos ninguém enquanto caminhávamos pelo trajeto, frequentemente entrando e saindo da casa. Não havia carros na garagem e prestamos uma atenção especial depois desse evento para ver se víamos alguém por lá, mas nunca vimos. Muitas vezes nos perguntamos se era algo realmente paranormal. Talvez um demônio rindo da nossa imprudência por voltar para casa tarde da noite no escuro, ou talvez alguém que queria pregar uma peça, embora nesse caso a pessoa precisou esperar um bom tempo para executá-la. De qualquer forma, nunca saberei com certeza a verdade por trás desse evento, mas para mim continua sendo uma das coisas mais arrepiantes que já aconteceram em toda a minha vida.
História 7. Fantasma no banheiro. Certo dia, eu e algumas amigas íamos sair para uma festa. Combinamos de nos arrumar, todas juntas na casa de uma de nossas amigas. Essa amiga em questão, com frequência comentava que sua casa era assombrada e que coisas muito estranhas aconteciam lá. Eu nunca acreditei, pois além de não acreditar em fantasmas, ela sempre foi muito brincalhona. Então sempre achei que era algum tipo de brincadeira dela, para assustar as mais medrosas do grupo. Estávamos todas juntas no banheiro, nos arrumando. Bom, eu sempre sou a última a terminar de me arrumar. Então fiquei sozinha no banheiro. Pouco tempo depois de minhas amigas saírem, comecei a ouvir barulhos estranhos. O barulho estranho era como um rangido no armário do banheiro. Achei que, como a casa era velha, era normal esses rangidos de madeira, então ignorei. Mas o som foi ficando cada vez maior, mais alto. Então, ouvi barulhos de batidas, lembrando que esses barulhos pareciam vir de dentro do armário. Com muito medo, abri a porta, e assim que o fiz, tudo parou. Ficou quieto e silencioso novamente. Isso aconteceu mais umas 6 vezes. Eu fechava a porta e as batidas começavam. Eu abria e tudo parava. Silêncio total. Não havia nada lá. Porém, na última vez que abri a porta, pasmem, estava tudo empilhado. Cada produto do armário, tudo em pilhas perfeitas, tão firmes que pareciam até colados os produtos. Apesar de ter saído bastante atordoada do banheiro, não quis contar para ninguém, pois eu sempre fui a cética da turma, e meu cérebro ainda procurava alguma explicação para o ocorrido. No outro dia, fomos normalmente à escola. No intervalo, fomos todas juntas ao banheiro. Todas saíram assim que o sinal tocou, e ficamos apenas eu e outra amiga, aquela da casa assombrada. Eu entrei em um box e fiz o que precisava lá dentro. Quando saí, fui direto para a pia lavar as mãos. Mas assim que olhei para minha amiga, percebi que ela estava paralisada e chorando. Perguntei o que havia acontecido, e para o nosso terror, todas as torneiras das pias começaram a abrir, e os sopradores ligaram, e as descargas estavam incontroláveis, e as luzes piscando, tudo ao mesmo tempo. Lógico que saí correndo de lá junto com a minha amiga. Quando estávamos longe o suficiente, perguntei a ela o que tinha sido aquilo, e por que ela estava chorando antes de tudo acontecer. E ela me disse, entre lágrimas, que viu um homem a olhando, no canto de um dos boxes. Ele parecia estar com roupas de presidiário e a observava com uma feição severa. Nunca entendemos aquela situação, já que minutos atrás o banheiro estava cheio e todos os boxes ocupados. Logo não teria como alguém se esconder lá, sem que tivesse sido visto durante o intervalo. Fora toda a loucura com as torneiras, sopradores e etc. Quando ela se acalmou, decidi contar o que havia acontecido na casa dela. E para minha surpresa, ela disse que havia acontecido a mesma coisa com ela, há tempos atrás. Eu evitei de ir na casa dessa amiga minha depois disso. Também não usava o banheiro nem por reza brava. Sempre dava uma desculpa para usar o banheiro dos professores quando eu precisava. Meses depois, os pais dessa minha amiga se mudaram de cidade, devido a uma oportunidade de emprego do pai dela. Ela, claro, foi junto com eles. Eu nunca me dei oportunidade de voltar aos lugares que eu vivia essa experiência sobrenatural. Mas sempre me perguntei se foi apenas uma coincidência acontecer algo assim na casa dela e depois na escola, ou se esse fantasma que assombrava a casa dela também decidiu seguir ela, e era o mesmo em sua casa e na escola. Sempre que eu tocava no assunto, ela desconversava, ou fazia alguma piada do tipo: "Ah, agora a senhora acredita em fantasmas, né? Mas não era a dona Cética?" Enfim, depois de um tempo, perdemos contato, e esse mistério jamais foi resolvido. Meus jovens humanos, por hoje os relatos acabam por aqui. Mas a escuridão nunca descansa. E vocês querem mais histórias arrepiantes assim? Então curtam esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha para sair espalhando o terror por aí. E só um conselho, se vocês não se inscreverem nesse canal, é um sussurro para que seu reflexo no espelho pisque para você enquanto você estiver de costas, viu? Bons pesadelos, meus bebês. Isso se conseguirem dormir, né?